Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Salmo capítulo 23. Vamos ler o Salmo capítulo 23, apenas o primeiro versículo. Salmo capítulo 23, apenas o primeiro versículo. O tema da mensagem de hoje é: do que você precisa? Veja o que diz a palavra de Deus ao nosso coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conforme nós conhecemos perfeitamente este salmo, o salmista, quando elaborou o Salmo capítulo 23, ele estava numa constante acreditação, numa constante fé e num propósito, confiando de que Deus estaria suprindo todas as suas necessidades e que nada iria lhe faltar. Como nós percebemos hoje em dia, o mundo que nós vivemos, que constantemente nos pergunta do que você precisa e nos faz acreditar que a resposta está sempre em algo a mais. Ou seja, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais segurança, mais prazer e assim sucessivamente. O marketing, as redes sociais e até mesmo nossas próprias ansiedades sussurram que estamos sempre em falta de alguma coisa, de alguém e assim sucessivamente. Sempre aquém do que seria suficiente para nossas vidas. Mas o Salmo 23, ele nos convida a uma pausa radical. O salmista Davi, um homem que conheceu a escassez, a perseguição, a vulnerabilidade, ele declara com uma tranquilidade desconcertante: nada me faltará. E como ele pôde dizer isso? Não porque ele tinha um banco cheio de dinheiro ou um exército imbatível. Não, nada disso. Em muitos momentos, Davi não tinha nenhum teto sobre a sua cabeça. Quem acompanhou a história de Davi na Bíblia Sagrada pôde perceber que ele, além de ter sido um rei, segundo o coração de Deus, ele passou por necessidades, ele passou por provações, ele passou por apertos. E se você meditar, se você buscar na Bíblia Sagrada, você vai conhecer perfeitamente a história do rei Davi. Não começou nada bem, não começou de uma forma agradável. E tampouco o transcorrer da sua vida não foi fácil. Ele teve que, em alguns momentos, viver por conta própria, apenas dependendo da proteção e da benevolência de Deus. E é justamente, em muitos momentos, ele não tinha nem o teto para poder se abrigar, tampouco alguns amigos que ele estava por perto. Determinadas situações ele se viu sem. Mas a afirmação de Davi não se baseia no que ele possuía, mas em quem ele tinha a acreditação, a confiança, a fé. E a pergunta: do que você precisa? Encontra uma resposta não em uma lista de aquisições, em uma pessoa ou em qualquer situação, mas encontra no pastor Jesus Cristo. E aí nós podemos perguntar: e o que esse pastor oferece? Como nós sabemos, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, sendo o bom pastor e nós sendo suas ovelhas, podemos dizer o que esse bom pastor oferece. No versículo 2 desse mesmo salmo, ele oferece descanso para a nossa alma. Em vez de correr atrás de pastagens verdejantes, você é conduzido a elas.
sua necessidade mais profunda não é de conquista, não é de descaso, mas aquele descanso sempre terno no nosso Senhor. O pastor, ele sabe quando você precisa parar, se deitar, ser restaurado, renovar suas forças, recompor as suas ideias. O bom pastor, Jesus Cristo, ele sabe de tudo isso. E aí eu lhe pergunto, você precisa de paz? Ela não está na ausência de problemas, mas na presença do bom pastor, porque Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é o nosso sossego. Jesus Cristo é a nossa renovação espiritual. Seguindo nesse mesmo texto, Salmos capítulo 23, o terceiro versículo nos diz que o bom pastor nos oferece direção em momento de caos, em momento de turbulências em nossas vidas. Quando diz lá no versículo, guia-me pelas veredas da justiça. Você precisa de direção, de saber qual decisão tomar, qual caminho seguir. O pastor não apenas aponta o caminho, ele anda à frente e orienta os que vêm à sua retaguarda. Sua orientação vem não de um mapa estático, mas de um relacionamento dinâmico com quem conhece cada curva da estrada. Ou seja, se você parar para analisar o comportamento de um pastor de ovelhas num campo, literalmente falando, ele sempre vai à frente dos animais e os animais vêm seguindo. Quando e porventura uma das ovelhas tende a sair da linha do rebanho, o pastor vai com o cajado e traz essa ovelha de volta junto das demais. Ele conduz, ele direciona, ele é quem mostra por qual reta, por qual caminho a ovelha tem que percorrer. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e bom pastor, ele sempre está nos mostrando o caminho, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, sendo o bom pastor, ele sempre vai nos guiar pelo caminho da justiça, pelas veredas da justiça, pelo caminho da salvação. Eu sempre oro nesse versículo dizendo e pedindo sempre a Deus para que o Espírito Santo possa também nos conduzir por este mesmo caminho, levando-nos por Jesus Cristo até o nosso Deus Pai. Seguindo o mesmo capítulo 23 dos Salmos, do versículo 4, o bom pastor nos mostra ou nos faz ver presença no vale. Não se engane, o Salmo não promete a ausência de problemas. A promessa é que no vale você não está sozinho. Lá diz, tu estás comigo. Quando enfrentamos o medo, a perda, a incerteza, o que realmente precisamos não é uma saída rápida da situação, mas a certeza de que não estamos desamparados. O pastor desce ao vale conosco. Ele vai nos acompanhando, independentemente do caminho que estejamos percorrendo. Porque a sua presença é o que mais se conta justamente nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, naqueles momentos tenebrosos, naqueles momentos que você acha que está sozinho, que as coisas estão perdidas, não tem solução para a sua vida. E o bom pastor está sempre ali do seu lado, lhe acompanhando, lhe orientando, lhe resguardando, lhe fortalecendo, para que você possa percorrer até mesmo pelo vale e não passar sozinho pelas situações.
E esse mesmo bom pastor também nos mostra e nos oferece unção e transbordamento. No versículo 5, nós podemos citar essa situação. Diante dos nossos adversários. Quem são os nossos adversários no mundo em que vivemos? São os medos, são os fracassos, são as acusações, são as perseguições, são aquelas situações que nos desprezam, nos abandonam e assim sucessivamente. Deus prepara uma mesa. Ele honra você, ele unge você com toda a autoridade que ele tem e ainda coloca o seu cálice transbordando de bênção, de vitória, da unção dele na sua vida. Você precisa de honra, você precisa de reconhecimento, você precisa ser reconhecido em determinado local, de provisão que vai além do suficiente. O bom pastor, Jesus Cristo, oferece uma abundância que não se mede por bens materiais, mas pela plenitude da sua graça. De muitas vezes, você está a fazer as coisas as quais Deus lhe ordena, você está andando pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da paz, pelo caminho da salvação, e o inimigo, não gostando desse seu procedimento, usa qualquer coisa, qualquer ferramenta, qualquer pessoa, qualquer situação para poder desvirtuar o seu foco, para fazer com que você peque, para fazer com que você caia nas tentações, para fazer com que você cometa deslizes, para fazer com que você saia da presença de Deus. E o nosso bom pastor está sempre ali, nos guiando, nos orientando, nos fortalecendo para resistirmos, para sujeitarmos somente a Deus, resistir ao diabo, fazer com que ele corra de nós, porque nós estamos debaixo da proteção divina. Nós somos resguardados por Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E quando você tem a proteção divina ao seu favor, nada e ninguém pode tocar em você. E no versículo 6 desse mesmo Salmo 23, ele nos mostra um futuro seguro. A maior necessidade humana talvez seja de saber que o nosso futuro está garantido. Lá diz no versículo 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. A resposta final para o que você precisa não é um acúmulo de tempo, não é um acúmulo de anos, mas a eternidade na presença de Deus. É isso que é bem importante para a vida de nós cristãos. Hoje, ao invés de responder à pergunta do que você precisa, com a lógica do mundo, traga a sua lista de necessidades diante de Deus, na presença do bom pastor Jesus Cristo. Liste para ele todas as suas necessidades. Exponha para ele todas as suas angústias, todas as suas provações, tudo aquilo que tem perturbado a sua paz, o seu sossego. Se você precisa de provisão, lembre-se, ele é o pastor que sustenta. Esse sustentar se refere a todas as formas, espiritualmente e materialmente falando. Se você precisa de direção, lembre-se, ele é o bom pastor que guia as suas ovelhas. Ele mostra o caminho pelo qual você deve andar, pelo caminho que você deve percorrer. Não use atalhos. Sempre pergunte ao seu bom pastor por qual caminho você deve percorrer, para que você não sofra as consequências da desobediência ou da falta de atenção. E se você precisa de cura, lembre-se, ele é o pastor que restaura a saúde. O sangue de Jesus Cristo é tão poderoso
ao ponto de curar as nossas feridas. Se você precisa de paz, lembre-se, Ele é o bom pastor que acalma. É como se fosse um tranquilizante espiritual. Por mais perturbado que você esteja, por mais conturbado que esteja a tua mente e o teu coração, peça para o bom pastor lhe acalmar. Peça para o bom pastor manter aquela paz de espírito dentro de você. Às vezes, aquilo que pedimos com tanta insistência é apenas o substituto para o que realmente ansiamos, que é a presença segura do nosso Deus. Às vezes pedimos coisas que não têm tanta necessidade em nossas vidas e acabamos que substituindo aquelas coisas que Deus quer colocar em nós e que são muito mais importantes. Às vezes insistimos, persistimos em querer algo e Deus olha assim, não é cabível para você. Não vai lhe trazer rendimento, nem espiritual, nem material. E se eu lhe conceder isso que você está me pedindo, talvez você possa acabar se decepcionando com esse pedido. Então deixa comigo, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para o seu coração, eu sei o que é melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Basta apenas que você deixe nas minhas mãos tudo. É como se Deus estivesse falando assim para você. Deixe nas minhas mãos toda a sua vida, que eu vou cuidar perfeitamente. E para você refletir, eu quero lhe fazer duas perguntas. Qual é a necessidade que mais tem ocupado seus pensamentos ultimamente? Qual é a necessidade que tem mais te ocupado os seus pensamentos ultimamente? E a segunda pergunta é: você tem buscado a solução para essa situação por sua conta própria ou você tem buscado a solução no bom pastor? Responda para você mesmo. Não precisa me responder. Apenas reflita nesta mensagem. Salmos capítulo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Reflita nessa mensagem e eu lhe convido agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso bom pastor. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, tu que és o detentor de todo poder, de toda autoridade, de toda dádiva, de toda unção sobre nossas vidas. Nós te louvamos pelo dom da vida, sem ele não estaríamos aqui, falando do teu amor, falando da tua paz, falando desse cuidado, desse carinho que o bom pastor tem para com cada um de nós. Querido bom pastor, nós te louvamos pela tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, pois ela é a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos por todas as dádivas, todas as bênçãos, todos os livramentos, todas as provisões, enfim, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos sinceramente dizendo muito obrigado, Senhor. E desta feita, Pai, eu quero te apresentar cada pessoa que ora juntamente comigo. Neste momento, talvez, de angústia, neste momento de tristeza,
neste momento de desilusão, neste momento de confusão mental, neste momento que a enfermidade está apertando, assolando, está fazendo o corpo doer, chega a determinado ponto até da alma chorar de tanta dor. Mas que o Senhor possa olhar para nós com teu olhar de misericórdia, que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos ao clamor de cada um dos teus filhos no nome de Jesus. Eu te peço humildemente que o Senhor estenda as tuas potentes mãos sobre essas vidas agora. Toca, meu Deus, em cada corpo, toca em cada mente, toca em cada coração. Arranca pela raiz toda e qualquer sorte de enfermidade. Tu que és o nosso médico dos médicos, tu que és o cirurgião que opera e não deixa cicatrizes. Humildemente eu te peço que o Senhor possa passar o sangue de Jesus Cristo sobre cada enfermidade, sobre cada lesão, sobre cada ferida, concedendo a cura, concedendo a graça da restauração nessas vidas, no nome de Jesus. Ainda que não seja uma enfermidade física, ainda que não seja uma ferida física, mas o Senhor também é especialista nas doenças espirituais, nas doenças sentimentais, nas doenças psicológicas, naquilo que tem atingido, tem assolado, tem destruído a humanidade. E ultimamente, meu Pai, as doenças emocionais têm sido cruéis, ao ponto de fazer com que as pessoas desistam até de viver. Por isso nós te pedimos, Senhor, que tu possas olhar para cada um agora com teu olhar de misericórdia, que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre essas vidas, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção. Pai, que o Senhor possa arrancar o espírito de ansiedade, que o Senhor possa arrancar, meu Deus, o espírito de preocupação, as perturbações que têm assolado a mente dos teus filhos, essa angústia que eles sentem no peito, esse ardor que não é um ardor espiritual, advindo do teu coração, mas é um ardor que queima, que mata, que incomoda, que interfere. Que o Senhor possa aliviar a angústia dos teus filhos agora, no nome de Jesus. O teu próprio filho nos diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que esse bom pastor possa sempre estar nos consolando, nos confortando, aliviando nossas dores, aliviando nossas cargas, nos conduzindo pelo caminho da justiça, da salvação, da paz, da harmonia, da união, da fraternidade. Que possamos, meu Deus, estar sempre atentos às necessidades uns dos outros, não apenas necessidades materiais, mas também necessidades espirituais. Que possamos olhar para o nosso próximo com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, que possamos nos compadecer uns dos outros, que possamos estender as mãos uns aos outros, para que o amor fraterno possa reinar nesta terra. Te apresentamos, Senhor, a cada município, a cada estado, a cada país, a cada nação, a cada continente. Que o povo, que as pessoas possam se voltar mais a Ti, que as pessoas possam reconhecer que elas precisam cada vez mais de Ti, que elas precisam, meu Deus, estar se humilhando na Tua presença, corrigindo suas falhas, os Teus erros. Que essas pessoas, inclusive a mim mesmo, Pai, me coloco também no meio destas pessoas de uma forma geral, que possamos estar sempre buscando integridade na Tua presença. A Tua palavra nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que possamos estar buscando arrependimento, que possamos estar buscando paz de espírito, que possamos estar buscando fazer somente a Tua vontade e o Teu querer,
que possamos estar, meu Deus, em integridade na tua presença, para que possamos clamar a ti e o Senhor possa responder ao nosso clamor, às nossas orações, às nossas súplicas, para que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos ao ouvir as nossas orações, para que o Senhor possa fixar os teus olhos sobre nós, nos livrando, nos guardando de todos os males, que possamos lavar sempre as nossas vestes espirituais no sangue de Jesus Cristo, o qual nos purifica de todo pecado. Nos orienta, meu Deus, nos guia, meu Pai, nos exorta, nos adverte, nos forja, meu Deus, para que possamos ser pessoas melhores, dia após dia, que possamos largar as mazelas, os desfrutes, os pecados, as cobiças, as maledicências, meu Deus, que possamos nos afastar das impurezas desta terra, desta vida, e andar em retidão a Ti, Senhor. Que possamos sempre estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu te faço esta oração, apresentando a todas as pessoas que estão inscritas nesse canal, as que estão passando, mas que pararam para assistir a esta mensagem, e que essa mensagem possa tocar na mente e no coração de cada um no nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, amigo Espírito Santo, possa convencer a cada um a fazer o bem, a fazer o certo, sempre na presença do nosso Deus. Esta oração nós fazemos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, que o nosso bom pastor possa sempre estar nos guiando pelas veredas da justiça, pela sombra do Onipotente. Que o Espírito Santo possa sempre estar nos instruindo a fazer o que realmente temos que fazer conforme a vontade de Deus. E que os anjos do Senhor acampem-se ao teu redor, ao redor da sua casa, ao redor da sua família, para vos levar e vos guardar de todos os males. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curtam essas mensagens clicando no botãozinho do gostei, do joinha. Vamos fortalecer essas mensagens e enviá-las para o máximo de pessoas que conseguirmos. Sabe por quê? Porque elas também precisam do bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.